Olá, boa noite. Eu sou Alessandra Castro e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 29 de dezembro. Nesses últimos dias do ano, você tem acompanhado aqui no JJ o que foi notícia no Poder Judiciário neste ano de 2023. É a nossa retrospectiva que já está no ar. A gente começa a nossa retrospectiva relembrando que o Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria de votos, a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O plenário também definiu que as pessoas que, agindo de boa-fé, ocuparam áreas indígenas devem receber indenizações em um processo distinto à demarcação das terras. Veja na reportagem de Marta Ferreira. A decisão foi histórica e acompanhada de perto por indígenas que vieram ao Supremo de várias partes do país. A chamada tese do marco temporal estabelecia que eles só poderiam reivindicar a posse de terras que ocupavam ou disputavam no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Por 9 votos a 2, os ministros entenderam que a proteção das áreas indígenas independe de um marco temporal. Prevaleceu o voto do relator, o ministro Edson Fachin, que considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. Dizer que Raposa Serra do Sol é um precedente para toda a questão indígena é inviabilizar as demais etnias indígenas. É dizer que a solução dada para os macuxis é a mesma dada para guaranis. Para os xoclengues, seria a mesma dada para os pataxós. Só faz esta ordem de compreensão, com todo o respeito, quem chama todos de índios, esquecendo das mais de 270 línguas que formam a cultura brasileira. E somente quem parifica os diferentes e os distintos e as distintas etnias pode dizer que a solução tem que ser a mesma sempre. O processo que motivou a discussão no Supremo foi um recurso da FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que havia conseguido a reintegração de posse de uma área localizada em parte de uma reserva biológica, declarada como de tradicional ocupação indígena e habitada pelo povo xoclen. A decisão do STF vai servir de parâmetro para outros 226 processos que estavam parados aguardando esse julgamento. Por isso, os ministros definiram uma série de regras que deverão ser seguidas em casos semelhantes. Entre outros pontos, ficou definido que, quando houver demarcação que envolva a retirada de não indígenas que ocupem a área de boa-fé, deverá ser paga indenização abrangendo as benfeitorias e o valor da terra nua. Não haverá indenização nas terras indígenas que já estejam reconhecidas e declaradas em procedimento demarcatório, a não ser que o caso já esteja judicializado. E, além disso, as terras de ocupação tradicional indígena devem ser de posse permanente da comunidade, cabendo aos indígenas usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes. Esse foi o último julgamento na gestão da ministra Rosa Weber como presidente do STF. Graças a essa forma firme e brilhante de atuação, a nossa democracia se tornou mais forte. A nossa democracia, o nosso Estado de Direito, o nosso poder judiciário se fortaleceram. Isso muito se deve à personalidade amável e firme de Vossa Excelência. Vossa Excelência deu uma resposta altiva e enfrentou com galhardia aqueles enormes desafios que a história lhe colocou à frente. Há de voltar o tempo das gentilezas. Vivemos um tempo de muitas ferocidades, um tempo de pessoas odientas, de pessoas não apenas intolerantes, mas muitas vezes tornando os outros intoleráveis. E
o Poder Judiciário de uma forma específica e uma magistrada como Vossa Excelência honra o que há de melhor que o Poder Judiciário pode oferecer. Eu queria também, primeiro, louvá-la por todas as razões que todos já disseram, mas considerar imperdoável meu dever de ter que suceder Vossa Excelência, porque isso é extremamente penoso, por todo o brilho e sucesso que Vossa Excelência teve na sua gestão, e nós todos aqui amamos Vossa Excelência. No mês de junho, o Supremo homologou o acordo de compensação das perdas do ICMS sobre combustíveis. A negociação definiu que a União repassaria 27 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal. A repórter Carolina Chaves tem as informações. O acordo é referente às perdas dos estados com a arrecadação do ICMS após as leis complementares 192 e 194, que mudaram a forma de cobrança do imposto estadual sobre combustíveis, comunicações, transporte público e energia elétrica, fixando um teto de 18% para a alíquota. Os estados entraram com ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental e alegaram perdas de arrecadação. O relator, ministro Gilmar Mendes, criou uma comissão especial para buscar a conciliação e, em dezembro do ano passado, foi fechado um acordo parcial. Ficou definido que a União vai compensar os estados em 27 bilhões de reais. Pela proposta aprovada e homologada pelo STF, os repasses serão feitos mensalmente entre 2023 e 2025. Os valores já pagos a estados por força de decisões provisórias do Supremo serão descontados do total. Se algum estado já tiver recebido mais do que ficou definido no acordo, o valor excedente será incorporado ao saldo de contratos de refinanciamento de dívida ou será feito um contrato específico para pagamento. Com o acordo, as ações aqui no STF serão suspensas e os estados se comprometem a não entrar com novas ações sobre o tema. Agora vamos relembrar o dia em que o plenário do Supremo recebeu um público especial. Os estudantes do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal. O passeio foi parte do programa STF na Escola e quem acompanhou foi a repórter Viviane Novaes. Contagem regressiva para mais uma sessão de julgamento. Advogados e convidados se acomodam no plenário do STF. Do lado de fora, uma van está chegando com uma turma de estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola de Ceilândia, nos arredores de Brasília. Eles são recebidos pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Os adolescentes conversam com a ministra, tiram fotos, ganham um certificado. Depois se juntam aos outros no plenário para acompanhar o começo da sessão. Ficam por aqui uns 15 minutos e seguem para o local onde estão expostos objetos que lembram os atos de 8 de janeiro. Entre eles estão um exemplar queimado da Constituição e um bengaleiro, uma peça para guardar bengalas do século XIX. Eu vou carregar para mim, tendo essa experiência maravilhosa, um pedaço do Brasil comigo, né? Conhecer um pouco da história, né? De como a justiça era feita. É realmente uma pena que muitos objetos valiosos, muito pedaço da história foi realmente destruído ou danificado. A visita continua no Salão Nobre, que costuma receber autoridades estrangeiras em visitas oficiais ao país. Daqui os alunos podem ver a Praça dos Três Poderes, que fica exatamente no meio dos prédios do Judiciário, Executivo e Legislativo. A visita dos estudantes ao Supremo Tribunal Federal faz parte do projeto STF na Escola. É um trabalho de educação para crianças e adolescentes que oferece informações sobre a Suprema Corte, a Constituição Federal e a democracia. Esse projeto de trazer o aluno para esse espaço, para esse momento histórico, é primordial para as disciplinas da área de humanas e para a vida deles. Alguns alunos falaram, professor, eu estou com medo de pegar em alguma coisa. Eu falei, mas não precisa, não tem que ter medo. Então esse encurtamento, essa proximidade é fundamental. E a visita continua por outros andares do prédio. O diretor-geral do STF, Dirceu Piazzi, para uma reunião para receber o grupo. Então os alunos vão para o Museu do STF.
Um espaço de quase 1.000 metros quadrados, com centenas de objetos que contam principalmente a história da corte na era da República. Para os estudantes, tudo o que viram e aprenderam aqui agora faz parte da bagagem intelectual e de vida. Eu acho importante ir mais a fundo, né, sobre a justiça, para que todo mundo tenha no mínimo de consciência como funciona. Tudo que eu vi aqui, sempre achei que era uma coisa muito inalcançável para mim. Eu sempre achava que era muito proibido entrar aqui, que só pessoas importantíssimas, de alto nível, entre aspas, entrassem aqui. Estou levando isso comigo como um gesto de carinho, porque eles estão me trazendo para uma coisa que faz parte da minha história, que aqui são tomadas decisões importantíssimas que afetam no meu cotidiano, mas eu nunca tinha ido aqui. E quem sabe no futuro você não virá como estudante, mas como um profissional da área do direito. É um objetivo, né? E a seguir a gente fala sobre a decisão da primeira turma do STF de rejeitar a denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados num caso de suposta corrupção passiva. Voltamos já. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou, em junho deste ano, uma denúncia contra o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, num caso de suposta corrupção passiva. Vamos relembrar na reportagem de Marta Ferreira. O processo trata de um episódio que ocorreu em 2012 no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um assessor parlamentar de Arthur Lira foi preso com R$106 mil em dinheiro quando tentava embarcar para Brasília. O valor teria sido pago por Francisco Carlos Cabaleiro Colombo, com o intuito de obter apoio político para permanecer na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A Procuradoria-Geral da República então apresentou denúncia ao Supremo. Em outubro de 2019, a primeira turma do STF aceitou a denúncia contra Lira por corrupção passiva. A defesa do deputado recorreu. Um dos argumentos é de que a lei anticrime impede o recebimento da denúncia com fundamento apenas nas declarações de delator. Além disso, a PGR mudou de entendimento e se manifestou recentemente pelo arquivamento da denúncia, por considerar que não há provas, além dos relatos de colaboradores em delação premiada. O julgamento do recurso havia sido iniciado, mas foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Agora, a discussão foi retomada. Os ministros analisaram primeiramente uma questão de ordem levantada pelo ministro André Mendonça, substituto de Marco Aurélio, que era o relator do caso quando a denúncia contra Lira foi apresentada. A questão era se Mendonça poderia votar na análise do recurso, já que novos fatos foram apresentados durante o processo. A turma, por unanimidade, aceitou a questão de ordem. Na sequência, Mendonça votou para que a nova manifestação da PGR fosse acolhida e rejeitou a denúncia. Tem-se no presente caso uma situação sui generis, na qual, antes mesmo da estabilização da decisão de recebimento da denúncia, sem que tenha havido trânsito em julgado, o órgão acusatório revê a sua posição e pugna pela rejeição da acusação. Não houve, por assim dizer, o completo aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a formação definitiva do actum trium personarum. Não à toa, ainda se está a tratar oficialmente, nos presentes embargos, de julgamento de feito da classe inquérito, e não da classe ação penal. A eventual discordância judicial em relação aos argumentos do Ministério Público, embora possível, implicaria a situação na qual, desde o início do processo e antes mesmo da determinação de citação do acusado, o qual ainda sequer é tecnicamente réu, o titular da ação penal não deseja ver o acusado processado e crê não haver justa causa para que haja ação penal. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e, assim, a primeira turma rejeitou a denúncia contra Arthur Lira por corrupção passiva. O tribunal, por unanimidade, conhece do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal,
e, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira. Em junho, a Lei Seca completou 15 anos e, de acordo com o levantamento do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, em 10 anos, as mortes no trânsito causadas pelo uso de bebidas alcoólicas caíram no país. Mas, por outro lado, as hospitalizações aumentaram. Confira na reportagem de Aline Barcelos. As principais vítimas de acidentes provocados pela combinação de álcool e direção são os homens. Eles representam 85% das internações e 89% das mortes. Em relação à faixa etária, a população com idade entre 18 e 34 anos é a que mais se envolve em acidentes desta natureza. O CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, fez um balanço de 2020 a 2021. Nesse período, as mortes em acidentes de trânsito causados pela mistura de álcool e direção caíram 32% no Brasil, mas o índice de internações aumentou 34% no mesmo período. Em 2010, o índice era de 7 mortes e 27 internações a cada 100 mil habitantes. Já em 2021, foram 5 mortes e 36 hospitalizações. Essa queda, sem dúvida, mostra que a Lei Seca foi muito eficaz para reduzir a letalidade dos acidentes de trânsito no Brasil. Mas ainda existem muitos desafios pela frente. É preciso refletir que esses acidentes de trânsito causados pelo álcool, eles são totalmente evitáveis, desde que as pessoas não bebam quando elas forem dirigir. Por isso, é tão importante que haja campanhas de conscientização e de educação da população em relação aos perigos de associar o álcool à direção. A Lei Seca, que endureceu as regras para o consumo de álcool por motoristas, foi sancionada no dia 19 de junho de 2008. O Brasil é um dos poucos países do mundo a estabelecer tolerância zero para quem dirigir alcoolizado ou sob efeito de substâncias psicoativas. A pesquisa do CISA também apontou que entre os ocupantes de veículos e pedestres houve queda tanto nas mortes quanto nas internações. Só que entre ciclistas e motociclistas, a tendência é de crescimento nas hospitalizações. Não é concebível que hoje a gente ainda tenha esse tipo de cultura de expor a nossa vida e de outras pessoas ao risco de vida, já que a gente sabe dos riscos que isso traz e a gente influencia e diz, se for sair, vá de transporte público, vá de táxi, vá de aplicativo, escolha um motorista da rodada, enfim, vá e volte em segurança para a sua família. Para o CISA, o papel dos agentes de segurança pública é fundamental para que os índices positivos sejam mantidos. Também é preciso que haja uma fiscalização constante, abrangente, com uso de bafômetro, para que os impactos da Lei Seca continuem a ser positivos ao longo dos anos. Integrantes do TSE foram sabatinados pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU na Suíça. Foi em junho, durante a avaliação do 3º relatório periódico do Brasil, que trata do cumprimento do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos. A reportagem é de Fábio Ruas. A sessão ocorreu em Genebra, na Suíça. O juiz assessor da presidência do TSE, Rogério Marrone, representou a Justiça Eleitoral na ocasião. O grupo foi chefiado pela secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Oliveira, e respondeu a questionamentos de peritos internacionais sobre como o país enfrenta temas como racismo, discurso de ódio, corrupção, violência contra a mulher, entre outros. Rogério Marrone falou das ações da Justiça Eleitoral durante as eleições do ano passado, o trabalho do tribunal no combate à desinformação e lembrou que a posição firme do TSE contra os ataques ao sistema eletrônico de votação e aos ministros do TSE garantiu a preservação da credibilidade do processo eleitoral. Com a adoção de posição firme aos injustos ataques, em especial a idoneidade do sistema eletrônico de votação, foi preservada a normalidade do processo eleitoral e garantido o Estado democrático de direito. O Brasil é signatário do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos desde 1992.
Um seminário no Superior Tribunal de Justiça reuniu ministros e especialistas para debater aspectos controvertidos dos seguros agrícolas. Quem acompanhou foi a repórter Marina Campos. Durante o seminário foi apresentada uma visão abrangente sobre os seguros agrícolas. Além de coordenador do evento, o ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, abriu o primeiro painel para falar sobre a predeterminação dos riscos e os deveres contratuais das partes envolvidas. Para o ministro, discutir os riscos dos seguros rurais contribui para a construção de uma jurisprudência consolidada do STJ sobre o assunto. Há uma crescente judicialização nessa atividade e nós tentamos entender por que ela acontece. Será apenas a variação climática? Será uma falha de informação? Será uma cobertura inadequada? O seminário de hoje tem essa importância de tentar fazer um diagnóstico mais claro desse fenômeno. O ministro Antônio Carlos Ferreira também participou do evento e presidiu o painel sobre o conceito de mutualismo, a precificação dos seguros agrícolas e o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural. O ministro ressaltou que a iniciativa proporciona segurança jurídica para o setor. Uma conversa, um diálogo entre as diversas visões sobre o mesmo tema, encontros como esse contribuem, sem dúvida, para o aprimoramento, da qualidade da regulação, da qualidade dos contratos e também, principalmente, a qualidade da jurisprudência, das decisões judiciais. O evento integra mais uma edição do projeto Conversa com o Judiciário, promovido pela revista Justiça e Cidadania, que há mais de 10 anos realiza diálogos entre magistrados, juristas, jurisdicionados e entidades como a OAB, com a proposta de aprofundar discussões sobre temas de grande impacto na sociedade. O presidente da revista Justiça e Cidadania, Tiago Salles, destacou os avanços que são proporcionados com o diálogo aberto entre o judiciário e especialistas sobre o tema. Quando você tem uma previsibilidade do que vai ser julgado, isso traz uma segurança jurídica, isso traz uma melhor segurança para os investimentos no Brasil. Então, acho que a importância de se colocar os especialistas e os magistrados para conversarem é justamente para que se mostre qual vai ser o entendimento que a Corte procura fazer de um determinado caso. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube. No próximo bloco, a gente relembra como foi o primeiro dia do Fórum Internacional Justiça e Inovação. Voltamos já já. O Ministério Público Federal promoveu no mês de junho em Brasília um workshop sobre o mercado financeiro com foco no marco legal das criptomoedas, que naquela época havia recém entrado em vigor. Confira na reportagem de Érica Picelli. O chamado Marco Legal das Criptomoedas, sancionado em dezembro do ano passado, acaba de entrar em vigor. E para discutir as inovações e também se preparar para futuras atuações, a terceira Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal reuniu em Brasília procuradores e autoridades do segmento de todo o país em um workshop para tratar do tema. Nós não fazemos políticas públicas, mas num ambiente de resolutividade que evite judicializações, nós levamos a nossa contribuição e elas são aceitas, elas são ouvidas. Então é muito importante a nossa participação nesse momento. O Banco Central será o regulador do mercado das criptomoedas, responsável por autorizar as operações e garantir o funcionamento e a fiscalização delas, além de requisitos mínimos de segurança para os investidores. Vai começar um processo de regulação na qual essas exchanges, corretoras de criptomoedas, passarão a ser reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. E com isso você traz disciplina para esse mercado, você traz segurança, você traz um papel do órgão, no caso o Banco Central, olhando para o que está acontecendo dentro dessas criptomoedas, traz muito mais segurança para quem quer operar e investir com esse tipo de ativo. É de suma importância, eventos como esse que vocês estão fazendo e que a gente possa acompanhar o desenvolvimento real do dia a dia do que é
aprovado lá através da gente na Câmara dos Deputados. O marco legal das criptomoedas também endurece as punições contra as fraudes. O crime de estelionato especializado em ativos virtuais, por exemplo, prevê pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. É importante que nós não só cuidemos do combate à criminalidade, a macro e a micro, mas também nós cuidemos do desenvolvimento econômico e social sustentável, velando por um ambiente socialmente equilibrado. Também em junho, o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça promoveram o Fórum Internacional Justiça e Inovação. O encontro debateu o uso de novas tecnologias no Poder Judiciário. A reportagem é de Evne Araújo. O Fórum Internacional conta com a participação de ministros de tribunais superiores, magistrados de tribunais regionais e estudiosos de instituições nacionais e internacionais. Na abertura do evento, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Rosa Weber, ressaltou que o judiciário brasileiro está na vanguarda do uso de novas tecnologias. A forma como o direito é praticado hoje difere da forma como o era há 10 anos. E esta, por sua vez, já não era a mesma nos 10 anos anteriores. Confiram-se, pela simples designação, processo judicial eletrônico, assinatura eletrônica, peticionamento digital, audiências remotas, plenário virtual, sessões de julgamento assíncronas, gestão de acervo processual por inteligência artificial. As transformações na prática judicial sucedem-se e consolidam-se. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, reforçou a ideia de que a inovação é indispensável no atual cenário mundial. No entanto, segundo ele, é preciso que esse desenvolvimento caminhe junto com o bem-estar social. Não fechando as portas para o novo, para a tecnologia. Ao contrário, abrindo as portas para a tecnologia. Mas, acima de tudo, pensando na capacitação do homem, sobretudo do cidadão brasileiro, para que ele possa ter, naturalmente, condições de enfrentar o novo e, naturalmente, ter a possibilidade de, uma vez capacitado para tanto, continuar essa nossa trajetória. O Fórum Internacional Justiça e Inovação é aberto ao público. Os 2 dias de programação estão sendo divididos em palestras e oficinas. O principal objetivo é debater a importância de fomentar o crescimento tecnológico no sistema judicial brasileiro, sem deixar de assegurar direitos fundamentais aos cidadãos. No painel Ética e Governança da Inteligência Artificial, os palestrantes abordaram um tema em comum: os riscos do uso indiscriminado da tecnologia e como convertê-los em benefício da sociedade. A gente buscar, num país tão desigual, reduzir essas desigualdades, promover a justiça no seu sentido mais amplo e não estar aí reproduzindo muitas vezes vícios que se perpetuam ao longo dos anos e que, mal utilizadas, tecnologias como essa podem não apenas reproduzir, como amplificar. Outro tema abordado foi a regulação das soluções tecnológicas no Brasil, principalmente ligadas à área da saúde. Hoje, as técnicas de inteligência artificial conseguem fazer essa especificidade, conseguem pegar dados de um indivíduo e propor para esse indivíduo, de maneira única, um determinado tratamento. No entanto, como a gente vai legislar sobre isso? Porque isso é necessário. E essa retrospectiva do Jornal da Justiça fica por aqui. Foi o nosso último JJ de 2023. A você, obrigada pela companhia, pela audiência. Uma ótima noite e feliz 2024.